Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar início ao nosso segundo bimestre falando sobre o processo de saúde e doença. Vamos falar sobre a doença. Vamos primeiro entender o que é a doença. A doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Ou seja, a gente não pode compreender a doença como uma debilitação do corpo, como uma ferida, vamos dizer assim, alguma coisa que esteja visível no seu corpo que seja doença. Não, às vezes a doença ela não vem só do corpo, às vezes ela vem da mente também. Então, muitas vezes seu corpo está bem, está saudável, mas a sua mente não está saudável, e isso também implica como uma doença em si. E a saúde? A gente pode falar um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. A saúde é silenciosa, geralmente não a percebemos em sua plenitude. Na maior parte das vezes apenas a identificamos quando adoecemos. Então é isso, completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde ela não é aquela questão assim, eu não estou doente, não estou doente. E pronto, isso é saúde para mim. Não, a saúde é não estar doente, não estar doente físico e mental, estar bem consigo mesmo, estar feliz, estar inserido no meio social onde você queira estar lá. Às vezes vamos dar um exemplo aqui, às vezes você está bem fisicamente, você está bem mentalmente, mas a questão social você não está bem. Você está num local em meio a pessoas, familiares, etc., onde você não se sente bem. Então isso não você não está bem de saúde. Isso também é saúde, entendeu? Não percebemos, a gente geralmente percebe que a questão da saúde não está com saúde quando adoecemos, mas a gente vê que não é isso, no total, a saúde, no geral. E o processo de saúde e doença é o quê? Representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença. O que quer dizer isso? Representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença. Ou seja, assim, como o próprio nome já diz, o processo saúde e doença é você identificar questões de saúde e questões de doença numa comunidade. Vamos colocar assim, uma comunidade X. Acho que aquela comunidade X ali, ela tem Y pessoas. E essas Y pessoas, elas estão saudáveis, estão bem, não apresenta por muito tempo doenças. Então, o processo é o que? O processo é você descobrir por que isso está acontecendo. Por que aquelas pessoas não têm, aquela comunidade em si não tem doenças há um tempo. O que causou isso? Porque a investigação, chegar num resultado de por que aquilo está acontecendo, para o quê? Você descobrindo por que aquilo está acontecendo, qual foi, o que foi que fizeram lá, qual foi as políticas de saúde que colocaram lá para ter um resultado
benéfico assim para você descobrir o que é e implementar em outras comunidades. Porque as coisas boas a gente tem que copiar, a gente tem que colocar, a gente tem que implementar e colocar em outros meios de comunidade, em outros meios onde você atenda a coletividade, tanto para o bem como para o mal, né? No caso, se tem um exemplo de uma comunidade que não tem doenças há muito tempo, então aí você vai fazer aquele processo de descobrir por quê. E tem a outra situação também da doença. Uma comunidade ali, ela está tendo muitas doenças, está tendo relativamente era bem, e do nada começou a ter vários casos, começou a ter bastante pessoas com doenças, etc. Então você vai fazer o que? Vai fazer a investigação, vai descobrir o que está sendo feito lá, que está acontecendo isso, para você saber por que está acontecendo e levar para outras comunidades, outros meios de pessoas, para não repetir o erro daquela comunidade, não repetir os erros que eles fizeram a partir do momento que você descobre, e não acontecer a mesma coisa na comunidade, na outra comunidade. Então, o processo saúde, doença é basicamente isso. Mas varia também conforme o momento histórico. Por exemplo, a gente vive um momento difícil com a questão da pandemia e do coronavírus, né? Então, é uma situação de acordo com o momento histórico. Esse momento que vivemos é um momento diferente, é um momento onde a gente está tendo uma situação mundial. Então, é uma coisa que difere dessas situações de comunidade, de município, cidade, etc. É uma coisa que é uma situação mundial onde é investigado, num geral, do porquê está acontecendo essa situação. O processo leva em consideração o fator psicológico, familiar, recursos financeiros, nível de instrução e etc. Então, leva em consideração as situações psicológicas, como eu falei anteriormente. Muitas vezes você não está doente fisicamente, mas fica doente mentalmente, psicologicamente. Uma situação como essa, por exemplo, mais uma vez o exemplo do coronavírus. Muitas pessoas com essas notícias de mortes e muitas mortes, etc, etc, e cada dia pior a situação, fica abalado e fica doente psicologicamente, mentalmente. Então, é uma situação que pode acontecer. Antigamente, quando as religiões politeístas acreditava-se que a saúde era dádiva e a doença castigo dos deuses. Então, a gente vê que antigamente elas não tinham ideia do que causava doença. Então, para eles era o quê? Para eles era questão: você fez alguma coisa errada, Deus castigou você e te deu aquela doença. Se você não fez nada errado, fez coisas boas, você tinha a sua saúde. Então, na antiguidade tinha muito dessa questão. Com o passar dos anos e muitos anos, no entanto, 400 anos antes de Cristo, Hipócrates desenvolve o tratado Os Ares e os Lugares, onde relaciona os locais da moradia, a água para beber, os ventos, com a saúde e a doença. Então ele relacionou essa situação que às vezes que poderia ser, por exemplo, você beber uma água contaminada, um vento contaminado, entre outras situações. A sua moradia não estava
e uma higienização adequada, não tem uma situação boa na sua moradia, poderia estar ocasionando essa doença em você. Então, a gente já vê aqui que muitos e muitos e muitos anos já havia uma hipótese do que era, de onde poderia vir as doenças, né? Hipócrates já vendo bem mais à frente da época dele. E o que a gente vê hoje em dia é exatamente isso, né? É exatamente isso. Na questão de saneamento básico, na questão de, de higiene, entre outras situações que podem estar ocasionando essas doenças. É aí que vem o período pré-patogênese, né? O período pré-patogênese é o quê? É o primeiro período da história natural. É a própria evolução das interrelações dinâmicas, que envolvem, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais e do outro, os fatores próprios do suscetível, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. Então, o período pré-patogênese é exatamente isso, é o meio em que vivemos, é tudo ao nosso redor que pode causar a situação da doença em se alojar na pessoa, na comunidade, no meio da população. E o período de patogênese já é o que? É a história natural da doença, tem seguimento com a sua fundação e evolução no homem. É o período da patogênese. Este período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos desempenham sobre o ser afetado. É o que? É já a doença já se alojando no corpo do homem, no ser humano, e desenvolvendo as suas primeiras atitudes no organismo do ser humano, causando a debilitação dessa pessoa, desse paciente. Então temos aí, chegamos ao conceito de prevenção. O conceito de prevenção é definido como a ação antecipada baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. A prevenção apresenta-se em 3 fases. A prevenção primária é realizada no período de pré-patogênese. Então, o conceito de promoção da saúde aparece como um dos níveis da prevenção primária, definido como medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima. O segundo nível da prevenção primária seria a proteção específica contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente. A fase da prevenção secundária também se apresenta em 2 níveis. O primeiro, diagnóstico e tratamento precoce, e o segundo, limitação da invalidez. Por fim, a prevenção terciária, que diz respeito às ações de reabilitação. Gente, eu coloquei aqui esse quadrozinho bem melhor para explicar para vocês a prevenção primária, secundária e terciária. Vamos lá. Prevenção primária, ela é dividida em promoção da saúde e proteção específica. Então, a prevenção primária começa com a promoção. O que é a promoção da saúde? A promoção da saúde é você se prevenir, né? Se prevenir contra, vamos dar um exemplo assim, contra a dengue. Você vai se prevenir contra a dengue como? Na sua residência. Você vai
ver potes com acúmulos de água, né, na sua casa, e você vai fazer o que? Você vai tirar aquele acúmulo de água. Isso é uma prevenção contra a dengue antes que aconteça. E tem a proteção também. A proteção, vamos colocar um exemplo aqui, vamos colocar o exemplo da máscara. A máscara que todo mundo está usando hoje em dia, né? Hoje em dia está todo mundo usando a máscara, que é uma proteção sua contra micro-organismo. Então, faz parte da prevenção primária. A prevenção secundária, o diagnóstico e tratamento precoce. É dividido em duas também, diagnóstico e tratamento precoce e limitação da invalidez. A prevenção secundária ela já mostra assim como o diagnóstico que é a prevenção secundária. É você diagnosticar uma doença, uma situação o mais rápido possível. Então, você descobrindo o mais rápido possível, você pode tratar o mais rápido possível e as chances de recuperar é mais grande do que uma situação onde você diagnostica tarde. Então aí vem a situação da limitação da invalidez. A partir do momento que você tem o diagnóstico mais rápido possível, mais chances você vai ter de limitar uma possível invalidez. E a prevenção terciária é a reabilitação. Então você já sabe, descobriu, tem a doença, tem aquilo, tem esses problemas, etc, etc. A prevenção terciária é a reabilitação da melhor maneira possível a esse paciente. Então é isso, gente. Então, esse é o primeiro vídeo aí do segundo bimestre, né? Vamos dar continuidade em próximo vídeo.